primeira carta de Pedro traz como tema o sofrimento. Sofrimento, entendemos ali, por causa da perseguição que aqueles cristãos estavam sofrendo. Mas uma pergunta surge para uma realidade dos nossos dias. Em época de pandemia, como aconselhar aqueles que sofrem? Uma pergunta extremamente importante, talvez sem o tempo suficiente neste rápido vídeo e tentativa de resposta aqui. Sem dúvida, o entender o sofrimento é por causa de uma questão de saúde da pessoa, alguém que foi contaminado com o Covid-19 e agora tem a sua saúde deteriorada, diante de tantas informações, então, quem sabe aí a questão do pânico se instale no coração, o medo, a aflição, simplesmente pelo fato de ter se contaminado com o vírus. Isso pode ser uma questão. É claro que outros sofrimentos relacionados à pandemia, eles podem aparecer, como por exemplo, a questão de conflitos nos relacionamentos, já que no momento de isolamento as pessoas gastaram muito mais tempo juntas, as famílias, maridos e esposas, pais e filhos, e naturalmente os conflitos aparecerão. Então, o sofrimento pode vir por causa dos relacionamentos. E quem sabe ainda uma outra possibilidade dentro de tantas implicações de sofrimento seria aquele sofrimento por causa das finanças afetadas. Aquele indivíduo que não tem mais o seu ganho, já cortou todos os seus gastos e agora se vê privado ou com necessidades muito básicas não podendo ser supridas. Então, são algumas possibilidades que teríamos que atentar. Mas uma boa ferramenta para os conselheiros bíblicos é que atentem primeiramente para uma porta de entrada. A porta de entrada é exatamente como a pessoa está reagindo àquela situação. Se é a questão da saúde, como ela reage? Qual é a sua linguagem? Qual é a sua queixa? Esta é a porta de entrada. Se é por causa do sofrimento na área financeira, ele se vê sem recursos e fica desanimado ou, quem sabe, muito ansioso. Então, a ansiedade pode ser uma questão aí e isto se torna a porta de entrada para você, conselheiro, se achegar e de maneira amorosa colher mais dados e confrontar em amor a pessoa que esteja nesta situação. 3 atributos de Deus, certamente, que sempre auxiliam. David Powlison, Robert Jones são conselheiros que eu gosto de ler, os seus livros e materiais, sugerem que estes 3 atributos podem auxiliar grandemente. Quando nós falamos da soberania de Deus, também da sabedoria de Deus e da bondade de Deus. Esses 3 atributos, certamente encontramos passagens por todas as escrituras que apontam para esses atributos de Deus trazendo consolo. Então, olhando para a questão do sofrimento, mostrar que Deus é soberano, Ele está no controle, não existe sala de emergências nos céus, isso é importante, nós reafirmarmos esta nossa convicção para de fato descansarmos no Senhor, na soberania, no total controle de tudo, não é verdade? Então, a soberania de Deus. A bondade de Deus, independente das circunstâncias que nos acometem, Deus continua sendo bom. Você pode ir para os Salmos, você vai encontrar estes 3 atributos. E também, Deus é sábio. Deus permite as coisas que Ele permite na nossa vida e, com certeza, o sofrimento é uma possibilidade real para todos nós, no qual Deus quer lapidar o caráter de Cristo em nós. Aí você pode olhar ali no texto de Romanos 8, 28 e 29. Esse é o grande propósito ali no texto, né? Deus
usando todas as coisas na nossa vida, elas cooperam para que sejamos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Quero deixar uma última sugestão para você, um livro excelente da editora Nutra. Deixe-me ler certinho o título aqui e você pode ter este auxílio, que é Confiando em Deus, mesmo que a vida nos golpeie, aflige e fere. Editora Nutra, o autor é Jerry Bridges. Um bom livro, ele vai mais ou menos nessa linha aí. Grande abraço, Deus abençoe.